que é espiritualidade para você? É preciso ter coragem para manter uma vida espiritual? Então a espiritualidade está sempre associada a uma espécie de peregrinação interior. Quais são as respostas que você já encontrou e quais são as suas perguntas que ainda estão sem respostas? Eu, pessoalmente, teria então duas formas de responder, Bonfá. Você acredita na esperança? Você cultiva ela? Bom, vamos falar do primeiro livro, Espiritualidade. Em poucas palavras, o que é espiritualidade para você? E espiritualidade é uma expressão que nasce lá pelo século XVII, na França, e ela significa, a priori, intimidade com Deus. E a vida prática decorrente dessa intimidade com Deus. Daí a expressão ampliou, você pode aplicar em outras religiões, apesar que surgiu no âmbito do catolicismo, e ela significa você ter uma vida com as divindades, com a dimensão do transcendente, pode ser com a natureza como divindade, e você ter uma vida decorrente disso. Então, modos de alimentação, modos de conduta sexual, modos de conduta no trabalho, relacionamento com as pessoas, visão social. Então é importante frisar isso. Espiritualidade não é uma religião necessariamente, mas nasce no bojo de uma religião e significa uma visão de mundo que se desdobra numa prática. E é preciso ter coragem para manter uma vida espiritual? É. Por quê? Uma vida espiritual, se for uma espiritualidade Nutella, não. Uma espiritualidade que eu chamo no livro, num dado momento, espiritualidade para idiotas, né? E depois eu faço a avaliação da minha própria arrogância, né? Mas a espiritualidade Nutella não, porque você vê um filme e você acha que você é vampiro, você compra um livro e começa a achar que você é, sei lá, sereia, e está na moda ser Jedi. Essa espiritualidade meio de consumo, não. A espiritualidade precisa de coragem é quando você resolve viver uma vida espiritual de fato, quando o seu cotidiano vai ser pautado pelo Corão ou pautado pela sabedoria budista, e você vai ter que estabelecer certas formas de contenção. Então, e a ideia de que para ter viver vida espiritual precisa de coragem é uma ideia, aliás, muito antiga na espiritualidade, não é uma ideia nova que eu tive. Mas fala um pouquinho mais disso aí. Por que espiritualidade para idiotas? Onde você tirou isso? Eu tirei da ideia de que existe um mercado de espiritualidades que são espiritualidades de consumo, né? Porque assim, as grandes religiões que têm espiritualidade, a espiritualidade está sempre associada ao esforço pessoal, ao enfrentamento dos próprios limites, ao reconhecimento na tradição judaico-cristã da presença do pecado, que significa certas tendências compulsivas, certo? Então a espiritualidade está sempre associada a uma espécie de peregrinação interior. Essas espiritualidades para idiota, além de elas serem produzidas muito pela mídia, pelas mídias sociais, por isso eu chamo de consumo, elas são uma forma de espiritualidade normalmente muito narcísica, em que não há um reconhecimento, digamos assim, de nenhuma contradição interior. Elas são espiritualidades excessivamente otimistas com relação à natureza humana. E o objetivo delas normalmente é fazer você se sentir feliz o tempo todo. E qualquer pessoa que se sente feliz o tempo inteiro é um idiota. Falando da espiritualidade, quais são as respostas que você já encontrou e quais são as suas perguntas que ainda estão sem respostas? Eu, pessoalmente, teria, então, duas formas de responder, Bonfá. Enquanto pesquisador de religião, né, como eu falei no começo, que é um tema que sempre me fascinou, apesar de eu não ser religioso, não ser crente, então existem perguntas e respostas de pesquisador. Então, por exemplo, o que acontece com a espiritualidade do cristianismo ali por volta do século XIX, que ela vai cada vez mais se desinstitucionalizando. Isso é uma pergunta técnica, que para responder isso você precisa conhecer o romantismo, conhecer o processo de secularização, né? Uma outra pergunta técnica muito interessante, e aí não só técnica, existe alguma forma de espiritualidade no ateísmo? Que eu discuto no livro. Uau, Né? boa. Eu no livro eu dou meio que duas respostas para essa pergunta. Uma é uma espiritualidade baseada numa tradição kantiana, que não que o Kant fosse ateu, mas uma espiritualidade que tem uma vocação civil, social,
que é uma espécie de cristianismo desidratado da crença em Deus. Porque grande parte da nossa ética e da nossa forma de condução está presente no cristianismo, e que você desidrata, seculariza e acha que inventou alguma coisa. Eu também dou uma outra resposta de uma forma de espiritualidade dentro do ateísmo, que seria uma espiritualidade mais desesperada. Como que seria a espiritualidade de alguém que não vê sentido na vida? Né? Sentido maior, eu quero dizer. E aí, uma resposta que eu ensaio no livro, que é uma coisa que me interessa, é uma certa espiritualidade das coisas pequenas. Eu me pergunto, como é essa espiritualidade no sentido de você encontrar significado nas pequenas coisas? Daí a gente vai para a espiritualidade do marketing, que eu tratei num livro alguns anos atrás, Marketing Existencial. Então essas são as questões que um pouco me... Eu não sou uma pessoa religiosa, Bonfá, assim, dificilmente eu acordo de manhã me perguntando qual é o sentido da vida. Na verdade, eu nunca me fiz essa pergunta. Eu sei que muita gente estranha, mas eu nunca fiz. Eu não sou uma pessoa tomada por questões metafísicas. Apesar de estudar isso, discutir, não é uma experiência pessoal que eu tenho. Eu sou uma pessoa de vocação mais concreta. Você é ateu? Sou. Por quê? Não sei, por hábito. Porque cresci numa família muito secularizada. Papai e mamãe eram ateus? O meu pai foi muito tempo, no final da vida deixou de ser. A minha mãe, não sei se era, mas ela não falava do assunto. Então, assim, um ateísmo que, em sociologia do ateísmo, chama-se ateísmo orgânico, que é um ateísmo que você chega meio que sem querer. Entende? Assim, não é uma coisa que eu parei para pensar e cheguei à conclusão que Deus não existe. Talvez exista. E eu não tenho, eu me defino como um ateu não praticante. Que é um ateu que não prega o ateísmo. E eu talvez esteja errado. Eu e qualquer um que seja ateu. Eu, na verdade, acho Deus uma hipótese extremamente elegante. Um ser poderoso, que sabe tudo, que não tem nada igual e não deprime. Eu acho incrível isso. Qualquer ser humano nessa situação teria deprimido. E eu acho a ideia de que existe um Deus maior e que a gente não consegue capturá-lo na inteligência, acho uma ideia bastante elegante. Luiz Felipe Pondé, você acredita na esperança? Você cultiva ela? Você é um bom leitor meu, porque você está navegando em cima de questões que... Eu escrevi o livro 10 Mandamentos mais um, em que o 11º mandamento que eu inventei, que foi um desafio do Alcino, que era editor, então, da 3 Estrelas da Folha na época, terás esperança no mundo. A esperança, para mim, Bonfá, é uma das questões que mais me fascina, porque eu acho que, teoricamente, talvez, se alguém tem razão sobre o mundo e as coisas, talvez porque eu sempre acho que talvez o que eu penso, que todo mundo pensa, esteja errado. Mas eu tendo a pensar como os trágicos gregos. E a gente sabe que uma das histórias da tragédia grega é a condenação que Zeus dá a nós com a caixa de Pandora, em que ele põe os males dentro da caixa para nos castigar, e um dos males, o pior de todos, que ele guarda para nós, é a esperança. Que a esperança é o mal, porque como não há esperança, ter esperança é uma ilusão. É claro que a tradição bíblica, a judaico-cristã, a esperança é uma virtude baseada na fé de que Deus sabe o que está fazendo. Enquanto que na tradição trágica é uma ilusão e um mal, porque o melhor é viver sem esperança. Eu pensei muito sobre isso quando escrevi esse livro, e eu, quando comecei a escrever o livro, eu não tinha a mínima ideia do 10 Mandamentos mais um, não tinha a mínima ideia qual ia ser o primeiro mandamento, 11º. Lá, quando eu estava pelo não levantarás falso testemunho, eu comecei a me perguntar, qual é o problema de mentir? Se não existe Deus e tudo é permitido, como dizia Ivan Karamazov, do Dostoiévski, então por que eu não posso mentir o tempo inteiro? Por que eu não posso mentir, por exemplo, para as crianças, para os jovens, para os alunos, para as pessoas em geral? Se na verdade não existe verdade, por que eu não posso não dizer a verdade, se não existe verdade? E eu me pus refletindo a partir da posição nihilista, que é uma posição em filosofia que eu conheço razoavelmente bem, eu me pus a me perguntar que, assim, afinal de contas, eu não posso mentir constantemente para uma criança, por exemplo, porque senão eu posso destruir nela a capacidade de ter confiança nas coisas. E se você não tem confiança nas coisas, a vida é insuportável.
Então, quando você pergunta se eu tenho esperança, eu não tenho esperança filosófica, teórica nas coisas, mas eu vivo constantemente com esperança. Não porque eu tenho um motivo para ter esperança, mas porque eu não sei viver de outro jeito. Você está gostando da minha entrevista com o Pondé? Não acabou! Muita gente que está nos vendo agora acredita que é preciso dar um dízimo para a igreja para ter a salvação, os pedidos atendidos. O que você pensa sobre isso? Então são dois lados do mesmo problema. Os covardes têm espiritualidade? Então, Você já foi covarde algum dia? porque o tempo inteiro você é ameaçado, alguém se ofende. Você já foi medroso?